Noite, estamos começando nosso programa Uma História de Sucesso, né, nessa segunda-feira, hoje com o professor André Tenório, professor de filosofia de Cabo Frio, ele que tem 2 livros publicados e está para lançar um terceiro, né? Vamos falar, antes de eu falar com o professor André, eu quero falar para você que se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e você que puder e quiser ajudar o nosso projeto com algum valor financeiro, o Pix é 42 99162 5310, 99162 5310. Olá, professor André, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa noite. Olá, Rodrigo, boa noite, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por abrir aí mais uma porta para a gente poder falar de educação, de filosofia, de literatura, muito obrigado pela gentileza. Olá a todos os telespectadores que estão aí ligados no canal, é uma honra estar aqui com vocês. O professor, como é que a filosofia entrou na tua vida? Rapaz, a filosofia entrou na minha vida no ensino médio. Eu fui aluno, moro em Cabo Frio, mas sou do Rio de Janeiro. Estudei numa escola chamada Visconde de Cairu e tive 2 professores de filosofia maravilhosos. Eu tinha aula de filosofia sexta-feira, antes da aula de educação física, e eu era um aluno que não faltava nem filosofia nem educação física de jeito nenhum. Então, eu tive 2 professores ótimos, me apaixonei, e na época do pré-vestibular, eu ainda não tinha me definido, estava entre filosofia e psicologia, e fui fazendo pesquisa para ver o que eu iria fazer na faculdade. Aí todo mundo dizia para fazer psicologia, que filosofia era muito difícil, que eu ia passar fome, ia ficar filosofando no banco da praça, mas eu jovem, né, teimoso, cabeça dura, fui fazer filosofia e fui muito feliz com aquilo que eu estudei. Sou muito feliz como professor de filosofia. É verdade, é muito difícil arranjar emprego de filosofia, é muito difícil trabalhar como professor de filosofia. Durante um tempo da minha vida, eu sou assinante de um jornal e eu ficava olhando o anúncio de emprego só para ver se tinha vaga de filosofia. E aí eu via vaga para tudo, menos para filosofia. Aí virou até uma brincadeira, né? Falei, pô, quando eu vou ver vaga de filosofia? Aí vi pouquíssimas vezes. Até houve, sim, quando a filosofia passou para as 3 séries, antes era uma série só no ensino médio. Mas assim, então eu tive aula com esses professores, comecei a estudar filosofia por conta própria, e aí entrei na faculdade, fiz faculdade na UERJ, no Rio de Janeiro, e o curso foi muito bom. Poderia ter sido muito melhor, teve algumas situações que deixaram a desejar, sim, mas eu sou muito satisfeito com o curso que eu fiz. Uhum. E você dá aula em universidade ou escola mesmo? Dou aula em ensino médio, dou aula no ensino médio regular e no ensino médio técnico. Dei aula de filosofia desde quando me formei como professor e agora também no ensino técnico dou aula de turismo. Também fiz curso de turismo e dou aula no curso de guia de turismo aqui na região. Mas você é guia turístico? Não. Eu sou formado em turismo e hotelaria e aí eu não dou as matérias próprias do curso de guia, mas dou matérias como fundamentos do turismo, como mercado turístico. São disciplinas que são relacionadas ao curso, mas não específicas do curso para quem é guia. As matérias específicas de guia de turismo têm que ser dadas por quem tem formação em turismo e em guia de turismo. Uhum. Como é que você enxerga esse mercado do turismo hoje? Vou falar no geral, vou falar aqui da minha região, que é a região da Costa do Sol, que o pessoal chama de região dos lagos. É inadmissível que o Brasil não tenha o turismo como a maior fonte de renda da população, das empresas públicas e privadas. É inadmissível. O Brasil tem muito melhores condições do que outros países no mundo que têm que fechar a visitação a turistas porque está com a capacidade esgotada. O turismo é muito mal administrado, o turismo é muito mal
aproveitado, porque as pessoas já vão falar o turismo é mal explorado. Não é explorar o turismo, é aproveitar o turismo. A própria noção de que o turismo deve ser explorado já é um engano. Mas nós precisamos aproveitar bem o turismo, a capacidade que nós temos, porque é economia, é dinheiro sendo jogado fora quando não se investe nisso. Mas aí a gente vê as políticas públicas de turismo que são inexistentes do ponto de vista prático, e nós vemos também que a pessoa, para assumir uma cadeira de turismo, seja no âmbito municipal, estadual, federal, a pessoa não precisa ter um histórico dentro do turismo, a pessoa não precisa ser um hábil administrador dentro do turismo. Os conchavos políticos fazem com que a pasta de turismo seja apenas uma composição política, e é um grande engano. Aqui na nossa região da Costa do Sol acontece isso também, só que isso se multiplica por 1000, porque aqui a nossa região deveria ser uma região turística, mas não é, é uma região de veraneio. As pessoas vêm para o verão e os comerciantes, o trade turístico e os comércios que se desenvolvem em volta tentam ganhar em 4 meses, de novembro até novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tentam ganhar o que deveria ser ganho no ano todo, e despreza um dos grandes trunfos que eu venho me debatendo aqui nas nossas discussões, que é o fato da baixa temporada, que pode ser aproveitada como um trunfo. Poxa, gente, quem não gostaria de visitar as praias mais lindas do mundo com elas vazias? No verão é bonito, continua sendo bonito, o sol está mais forte, mas fica muito cheio, você não consegue andar em Cabo Frio, você não consegue andar em Arraial do Cabo, você não consegue andar em Búzios. É terrível, porque fica tudo espremido. E aí, na baixa temporada, onde isso poderia ser explorado, onde isso poderia ser administrado, onde isso poderia ser, e aí o que eu vou dizer, né, não explorado, mas sim aproveitado, e fica deixado de lado. Não tem eventos, não tem acontecimentos, não tem nada que chame as pessoas aqui para a região. Fica dependendo da sorte, fica dependendo daquilo que a natureza já oferece. E o turismo tem essa vantagem, tem essa coisa que a natureza já oferece uma grande parcela daquilo que pode ser oferecido no mercado turístico, mas tem que ter a atividade humana, não dá para depender só da sorte. E agora está implantando uma outra acessibilidade para o turismo também, né? Guia turístico para cego, né? Você já viu? Lá na escola onde eu trabalho, a FATEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, é uma escola pública, e aí é o primeiro curso de guia de turismo aqui da região. Nós estamos fazendo aí tentando uma parceria com o curso de Libras. A escola oferece curso de Libras também, e a gente está tentando incluir essa matéria como extra, para sair como enriquecimento, e a gente ainda não conseguiu vislumbrar essa possibilidade de fazer o turismo para o deficiente visual, mas é uma coisa que está no nosso horizonte. Tem um aluno lá do curso que ele escreveu um livro de já tem formação em turismo, e ele fez o turismo voltado para a pessoa com espectro autista. Então, nós temos aí possibilidades que podem ser aproveitadas dentro da área do turismo, e nós estamos ligados nela. Tem aí a possibilidade de fazer também o turismo voltado para o deficiente visual, que é um caminho, uma porta imensa aberta aí, que pode ser aproveitada. Com certeza. Agora, eu queria perguntar para você como é que nasceu o primeiro livro de filosofia. O meu primeiro livro é de filosofia, é um livro didático de filosofia. Eu comecei a dar aula de filosofia já há mais de 25 anos, e na época ainda se podia fazer cópias de páginas de livro. A legislação mudou, foi apertando, e hoje é completamente proibido. Então dá até problema fazer isso. Então eu comecei fazendo cópias de livro, porque não tem nenhum livro de filosofia
que tenha todo o conteúdo. Era espalhado demais. Então, eu comprava um livro de 300 páginas para usar, às vezes, 50. Então, eu fazia as apostilas. Eram recortes de livros. Só que quando começou a proibir a reprodução de páginas de livros, eu já me antenei e me adiantei. Não esperei ficar completamente inacessível e comecei a produzir os meus próprios textos. Então, as minhas apostilas passaram a ser escritas por mim mesmo. Só que eram assim muito ainda com base nos livros. E aí o uso dessas apostilas foi sendo aprimorado. E comecei a trabalhar numa escola em 2008, onde o professor lá, que era coordenador, viu os meus textos, e nessa escola era um curso, começou como um curso preparatório para militar, e aí depois eles colocaram o ensino médio também, ensino médio com militar, e em 2008 eles inauguraram o militar, o ensino médio voltado para o vestibular. Nos concursos militares não caía filosofia, e no vestibular começou a ser exigido filosofia. E esse professor, Leandro, ele falou que me chamou em agosto, nas férias, e aí eu falei, pô, o cara me chamou em agosto, né? Vai me mandar embora, mandar o professor no meio, em agosto, não, em julho. Nas férias de julho, a gente retornaria em agosto, ele me chamou para conversar na escola, eu fui e ele falou assim, eu pensei, né, pô, o cara me chamou em julho, vai me mandar embora, porque se mandar no meio do período, tem que pagar o resto do ano. Mandando no meio do ano, não teria essa obrigação. Mas a minha surpresa foi que ele me chamou para fazer uma apostila do vestibular. E aí ele falou, olha, nós vamos fazer uma apostila para o vestibular e você vai fazer a apostila de filosofia. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo eu tenho? Ele falou, não, você não tem tempo. Em dezembro você precisa me entregar isso, porque vai para a gráfica, e em fevereiro, quando as aulas retornarem, nós queremos essa apostila. E aí eu sentei, né, de finalzinho de julho, né, até novembro. Em final de novembro, a apostila estava pronta, com 12 capítulos. Muitos eu já tinha, é verdade, eu usava a apostila nas minhas aulas e fui só voltando, fazendo questões de vestibular, apresentando alguns textos que eu só citava o nome, aí peguei trechos para colocar. E vi que dava certo, Rodrigo, porque tinha 2 professores na escola. Eu dava aula para a turma de vestibular e uma outra professora, Deise, maravilhosa, dava aula para a turma de pré-militar. E alguns alunos desistiram do militar e foram para a turma de vestibular no meio do ano, antes do meio do ano até. E aí eles tinham uma implicância comigo, sabe? Porque eles queriam continuar sendo alunos da professora Deise. E se eu fosse aluno dela, eu também ia querer continuar. Então eles tinham uma resistência a mim. Eles tinham até um tratamento ríspido, um pouco antipático. E aí ela usava os meus textos nas aulas dela. Eu fazia os textos das minhas aulas e dividia com ela, compartilhava. Ela usava os meus textos. E quando eles descobriram que era eu que fazia os textos, aí eles mudaram a postura, viraram meus amigos. Então eu vi que os meus textos funcionavam bem ali, né? Já tinha outras oportunidades com alunos das escolas públicas do Estado, da Secretaria de Educação, que tinha trabalhado, mas ali eu vi que funcionava mesmo. Aí fiz a apostila foi bem recebida pela direção, pelos alunos, e eu vi que tinha condições de escrever. Quando eu saí de uma escola em 2014, uma escola bastante difícil, eu não aguentava mais, aí saí, aí resolvi não procurar outro emprego, não procurar outra escola para compor e aproveitar para poder escrever o livro que eu já tinha em mente. Aí eu fui fazendo, né, um livro cobre a história toda da filosofia, né, da filosofia pré-socrática, antiga, da Grécia Antiga até a filosofia contemporânea, e temas de filosofia. Aí eu fui procurar editoras para publicar, né? Acabei não procurando editoras didáticas, editoras como a gente tem feito hoje, né, em parceria. E aí a editora que eu fui publicar foi a Viseu, daí do Sul, Paraná.
E a editora Viseu me falou para dividir o livro em 3 partes, em 3 volumes, cada um para uma série. Aí eu dividi, publiquei o volume 1, mas tenho praticamente prontos os volumes 2 e 3. Só que como eu banquei a publicação, né, eu estou esperando uma condição melhor para publicar em melhores condições e dar visibilidade aí ao trabalho. E Enquanto você isso, vendeu estou bem o livro quando lançou? Puxa, Rodrigo, foi uma surpresa para mim pelo seguinte: o livro vendeu bem. O livro vendeu bem, mas ainda é um mercado fechado. Mas eu não vendi para o meu público-alvo. Meu público-alvo, na verdade, são os professores. O professor é que vai, é um livro didático mesmo. Ele vai usar o livro em sala de aula, vai recomendar o livro para os alunos. Então, cada professor é um multiplicador, porque se ele usar em escola particular, a escola pública hoje fornece o livro de graça, mas o professor, se ele utilizar na escola pública, cada turma, 30, 40, 25, vai comprar aquele livro. Só que a minha surpresa foi que eu usei textos que eu já venho preparando há muito tempo. E aí os meus ex-alunos começaram a comprar o livro e divulgar. Ex-alunos que eu tinha trabalhado com eles falaram: pô, professor, eu lembro dessa aula, eu lembro desse texto, eu lembro dessa situação, eu lembro dessa música. E aí eu vi um caminho aberto e resolvi explorar esse caminho. Preciso dizer que no meu livro eu ensino filosofia através da música. Eu, desde a minha época de faculdade, eu sempre utilizei muitas músicas para ilustrar as explicações que eu dava nos trabalhos, nos seminários. E eu tinha sempre muito viva essa questão de que a filosofia está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Então, o meu livro todo, do primeiro ao terceiro volume, cada autor, cada tema de filosofia é relacionado a uma ou mais músicas. E aí eu Fala mostro uma que... aí como exemplo. Poxa, eu vou dar a mais fácil de perceber, por exemplo, ideologia. E a música do Cazuza. A gente faz uma análise e aí coloca lá, ideologia, eu quero uma para viver. Só que a ideologia tem muitos sentidos. A palavra surgiu como estudo das ideias, mas ela tem um sentido como conjunto de ideias que mobilizam a forma de ação. Então, não é apenas a discussão, é a ação. A ideologia pode ser positiva, como diz Gramsci, é uma forma de unir a sociedade em termos de objetivos, em torno de objetivos comuns. E a ideologia pode ter um sentido negativo, como dizia Marx. Marx dizia que a ideologia era uma forma de mascarar a realidade, impedindo a consciência de classe. É uma forma de ver a realidade através do ponto de vista da classe dominante, impedindo que a classe dominada tomasse consciência da exploração. E na música Ideologia, Cazuza diz que quer uma ideologia para viver. Como se a ideologia tem esse sentido negativo? Aí é o ponto para a discussão de que há esses outros sentidos. Só que a ideologia, né, a música, a ideologia do Cazuza, todo mundo associa. Quando a gente fala em ideologia, os alunos até cantarolavam: ideologia, eu quero uma para viver. Mas há, por exemplo, também a questão de uma música do Ira, no seu segundo disco, a banda paulista Ira coloca uma música chamada Dias de Lutas. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei para entender que nada sei. Isso é Sócrates. Eu só sei que nada sei. E Sócrates ensinava perguntando. Ele ensinava fazendo os seus discípulos falarem, colocarem para fora, através da dialética, os seus conhecimentos. E isso as pessoas não percebem diretamente. Tem outros também, né, quando a gente fala nos pré-socráticos, cada um dos pré-socráticos pode ser associado a uma música. Tales, Guilherme Arantes, Planeta Água. Tales dizia que tudo era água. Só que aí eu vou até Demócrito de Abdera, que fala dos átomos, e a música que eu uso para Demócrito de Abdera, para escândalo dos puristas, é o Abecedário da Xuxa.
A de amor, B de baixinho, C de coração. E aí eu mostro na referência que Demócrito e Leucipo tiveram aí a sacada dos átomos através do alfabeto grego. Eles viram lá que com poucas letras conseguia-se escrever qualquer coisa, qualquer palavra que designasse as coisas. E aí eles tiveram a sacada de que uma quantidade de pequenas partículas, que eles chamaram de átomos, poderiam se juntar, assim como as letras se juntavam para fazer palavras, e esses átomos formariam tudo o que existe na realidade material. E aí eu uso esse Ô, dado da professor, agora eu queria que você me contasse como é que nasceu o livro de conto, que seria o seu segundo livro. É o terceiro livro. Vou falar, o livro de contos. Na verdade, eu vou lançar ainda esse ano, estou lançando aí meados de dezembro, também uma jogada de marketing sem vergonha, né? Não tem vergonha nenhuma de dizer. Eu vou dizer assim, o livro mais esperado do ano. Lógico, foi lançado no final do ano, então foi mais esperado. Mas dessa coisa de sem vergonha, pode falar, Rodrigo. Mas é uma sem vergonhice honesta. Eu vou falar que eu Claro. vou usar isso, mas com toda honestidade. Eu estou dizendo que o meu livro está sendo esperado, mais aguardado, porque ele demorou a sair durante esse ano e espero que isso também dê um burburinho, tá? O meu livro de contos é um acerto de contas com o meu passado. Eu fui um jovem muito, muito rebelde e muito metido a crítico. Hoje eu sou um adulto crítico, mas quando eu era jovem eu era só metido a crítico. Então, assim, eu não assistia filmes Rambo, aqueles Comando para Matar, eu não assistia Schwarzenegger, eu não assistia o Stallone, não assistia Duro de Matar, depois eu assisti tudo isso, tá? Mas eu quero filme intelectualizado, então eu queria assistir filme de intelectual. E filme de intelectual, às vezes, é chato pra caramba para adolescente. E aí eu queria me mostrar mais inteligente do que eu era. E rejeitava o senso comum. Meus pais, muito simples, meu pai e minha mãe, hoje já falecidos, sinto muita saudade deles, eles eram pessoas muito simples e viviam repetindo os ditados populares do senso comum. Eles viviam para tudo, tinha um ditado popular para tudo. E quem vive repetindo o ditado popular acha que está sempre com a verdade. Deixa eu beber um pouquinho de água. À vontade. Porque tem ditado popular para tudo. Se acontece uma coisa, tem ditado popular. Se acontece o contrário, tem ditado popular. E a pessoa que vive repetindo o ditado popular acha que sabe tudo porque tem um ditado popular. Ela acha que sabe antes das coisas acontecerem. Vamos lá, um time está massacrando o outro. Aí faz o gol. Aí o locutor, lá na sua sabedoria popular, como diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que na mesma situação pode ser o contrário. O time está massacrando o outro e aí o time não faz o gol, ele leva o gol. E aí, na sua sabedoria popular, o locutor vai falar: como diz o ditado, quem não faz, leva. Então, assim, tem ditado para uma coisa, tem ditado para o contrário, e se a pessoa errar, ainda tem o ditado dos ditados. Toda regra tem sua exceção. E eu tinha uma implicância com o ditado popular, eu tinha discussões homéricas com meu pai, porque eu não aceitava os ditados dele. Ele dizia: o corcunda sabe como se deita. Ele dizia: o anão tem um carro com rodas gigantes. Ele dizia: cada um sabe onde seu calo aperta. E aí eu falava que essas coisas eram uma sabedoria muito popular, muito sem crítica. Era uma sabedoria que era usada em qualquer situação, e é verdade, o ditado popular é usado em qualquer situação e até fora do contexto. Por exemplo, o ditado que diz: onde há fumaça, há fogo. É verdade, onde há fumaça, há fogo. Mas esse ditado é usado para provar que uma fofoca pode ser verdade. Porque diz: não, onde há fumaça, há fogo. Se alguém falou é porque é verdade. E não é verdade, a pessoa pode ter mentido. Outra coisa nesse sentido: não, o povo fala, o povo aumenta, mas não inventa.
O povo aumenta, o povo é mentiroso pra caramba. Então eu me debatia com essas questões. Até que o coroa virei eu. Eu me peguei aqui estudando a vida toda sobre ditados populares inconscientemente. Meu trabalho, na época da graduação, quando eu fiz quando eu fiz o estágio, eu tinha que dar aula. E as minhas aulas no estágio eram eu fiz sobre lógica e sobre senso comum de ditados populares. Aí coloquei lá os ditados como influência, né, das fábulas também, as fábulas do senso comum, tem sempre um ditado popular como moral da história, e me vi estudando isso a vida toda. Aí resolvi fazer um livro de contos onde os personagens falavam dos ditados populares. Então é um livro com Tem 11 data do contos. lançamento, não? Não tenho data. Sei que sai até meados de dezembro, mas não posso precisar. Eu preciso receber o livro para poder fazer. Mas não vou fazer um evento de lançamento. Vou só divulgar e aí vou ver como é que eu faço no ano que vem. Mas está assim, então já está. Sim. E outra pergunta importante, o André. Uma pergunta importante também. Você pensa em fazer seus livros em áudio? Puxa, não pensei não, Rodrigo. Puxa, obrigado por dar essa sugestão. Preciso confessar, eu busco. Daí mais pessoas, como no meu caso mesmo, que são cegos ou que não têm costume de ler, era interessante, porque daí conheciam o teu trabalho, né? Puxa, o meu primeiro livro em áudio vai ser esse livro de contos. Quem conta um conto, eu vou transformá-lo também num livro acessível, num audiolivro. Muito obrigado pela sugestão. Uhum. E, puxa, como eu não tinha pensado nisso antes. A gente não falou do seu segundo livro, se não me engano, né? Ou falamos? Eu não estou me recordando. Ainda não. Meu segundo livro é um livro de mitologia, que também é um tema muito caro. Isso, eu não lembrava aqui, você me perdoe, eu já pulei logo para o terceiro. Tudo bem. Porque esse livro eu tenho falado mais dele mesmo, que é o meu filho que está para nascer aí, meu livro de contos. Mas o meu livro de mitologia é um livro onde eu escrevi na época da pandemia. Na pandemia eu quase enlouqueci, como muita gente. Eu sou muito ativo e tive que ficar trancado em casa. E aí, para não enlouquecer, eu comecei a escrever. E aí eu já tinha algumas ideias, porque eu gosto muito de contar os mitos na aula de filosofia. Mito é uma matéria que é do começo do ano, e meço muito as minhas turmas pelo resultado das aulas de mitologia. A turma que não se interessa por mitologia grega não vai se interessar por mais nada dentro da filosofia. E é tiro e queda. Se a turma não se interessa, se o trabalho com mitologia não flui, eu tenho problemas com a turma, com certeza. E aí eu tenho uma turma em especial que eu dei aula em 2003, que até hoje eu mantenho contato com alguns alunos, a internet facilitou isso. No começo da pandemia, logo na primeira semana, eles entraram em contato e pediram para fazer um vídeo, para contar alguns mitos para eles. E aí a gente fez algumas vezes, só que acabou dispersando e tal, e eu tive que rever alguns textos, rever alguns trabalhos, me preparar para poder contar os mitos. E isso me deu a ideia de escrever, né? Primeiro pesquisar e produzir durante a mitologia. E eu já tinha uma ideia do seguinte: a história da Guerra de Troia, o mito da Guerra de Troia, é um mito muito repartido. Né, tem vários mitos interligados. E aí eu fui colocando aí todos os mitos desde o início, né, lá no suplício de Thanatos, onde ele faz uma atrocidade, ele mata o filho e oferece para os deuses, para saber se eles eram realmente deuses, porque nessa época, segundo a mitologia, os deuses e os humanos conviviam com naturalidade.
E aí todos os deuses perceberam, menos a Deméter, que é a deusa da agricultura, porque ela tinha a filha raptada recentemente e ela comeu um pedaço do ombro do filho de Tântalos. E aí, esse episódio está ligado com todos os outros. E aí a gente vê expressões, né? O cavalo de Troia é o mais comum, mas o pombo da discórdia também tem a ver com a guerra de Troia. O voto de Minerva também tem a ver com a guerra de Troia. O pombo da discórdia é anterior. São 3 deusas que são desafiadas, não. Joga-se no dia do casamento dos pais de Aquiles, o grande herói da guerra de Troia, do lado dos gregos. Houve uma festa e Eris, a deusa da discórdia, não foi convidada. Ela vai de penetra e joga no meio de 3 deusas vaidosas uma maçã de ouro escrito para a mais linda. Por isso é o pombo da discórdia. As 3 olham e dizem, é para mim. E aí tem que decidir quem é a deusa mais linda. Chama-se Paris, que é herdeiro do trono de Troia. Ele estava desterrado, porque teve uma profecia que dizia que ele ia causar a ruína da cidade. Ele era o homem mais bonito da época e foi escolhido para decidir quem era a deusa mais bonita. Escolheu Afrodite, as outras que era a mais bonita mesmo. As outras deusas, Atena e Hera, ficaram contra ele, ficaram contra Troia e incentivaram aí a invasão dos gregos a Troia. E no final, a questão do voto de Minerva. Agamenon era o rei dos gregos, né? Lá de rei de Micenas, e ele era o líder da expedição, o grande rei, porque havia pequenos reis de pequenos reinos. Né? O grande rei da guerra de Troia era Agamenon, irmão do esposo de Helena, que foi raptada, e aí ele volta. Quando ele volta depois de 10 anos de guerra, ele é assassinado, né, pela esposa, Clitemnestra, e o amante dela, Egisto. Aí o filho é obrigado a vingar a morte do pai. O filho Orestes vinga a morte do pai, incentivado pela irmã. E aí ele sofre a perseguição das Eríneas, que seriam mais ou menos a consciência, seriam seres que são vingadores e vão perturbando a sanidade até a pessoa enlouquecer. Só que os deuses disseram que isso era injusto, porque ele estava cumprindo uma determinação dos próprios deuses. O filho tinha que vingar a morte do pai, senão era castigado. E aí ele vingou a morte do pai. Vingar a morte do pai era matar a mãe. Ele matou a mãe, matou o amante da mãe, matou a mãe, e aí estava sendo julgado por isso. Aí, não, vamos resolver isso, e aí os deuses se reuniram, terminou lá empatado, e aí Atena foi a responsável por desempatar. Atena, na mitologia romana, é Minerva. Por isso, o voto de desempate é o voto de Minerva. Todos esses mitos interligados com o mito da Guerra de Troia. E aí eu vi que, poxa, curiosamente, nenhum livro reúne todos eles. E aí eu fui reuni todos os mitos, pesquisei e publiquei não. Escrevi um livro. Pensava em publicar na época da pandemia, só que parece que muita gente teve a mesma ideia. E aí o mercado inflacionou muito. Então, eu tinha ideia, já que tinha publicado um livro, tinha ideia de quanto ficaria o custo, e estava assim, 3, 4 vezes mais. Aí eu esperei num momento melhor. O título era Delírios na Quarentena, aí depois, foi em 2022, aí ficou Delírios sobre a mitologia grega. Guerra de Troia, como você... Bom, professor, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui no nosso espaço. O nosso tempo se esgotou. Eu queria saber se você quer deixar suas redes sociais aí. Fala o que você quiser à vontade para nós, por favor. Tá bom. As redes sociais, eu assim, não sou muito das redes sociais. Eu nem tinha antes do primeiro livro. Eu fiz justamente para poder divulgar o livro. Então, tem uma rede que é administrada pela minha esposa, é Família Tenório de Almeida.
Família Tenório de Almeida, @Família Tenório de Almeida é no Instagram. Tem o Facebook, professor André Luiz Tenório de Almeida, e tem um Instagram também que eu quase não vejo, é professor André Tenório. A gente divulga os trabalhos da família também. Outra oportunidade, quem sabe a gente conversa mais um pouco, a gente faz vários trabalhos, a minha esposa também publicou, junto com a minha filha com 13 anos tem um livro publicado, a família faz esses trabalhos. Quero agradecer a você pelo espaço mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí, incentivar vocês, não apenas assistam, mas se inscrevam no canal, deixem o seu like, porque isso é muito importante para quem trabalha com internet. Parece pouca coisa, para você não é nada, e não é mesmo, é só dar um cliquezinho, mas para quem faz esse trabalho é muito importante. Parabéns pelo trabalho, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado você, professor. E você quer indicar quem para um programa futuro? Eu vou ver um amigo aqui, Vinícius Figueira. Ele trabalha com análise de... Ele fala sobre tudo, mas análise de televisão, e ele é especialista em novelas. No momento em que a cultura é tão rejeitada, ele fala sobre cultura em geral e ainda é um intelectual falando de novelas. Isso é muito legal. Então, maravilha. Maravilha. Esse foi o professor André Tenório. Tivemos uma verdadeira aula de filosofia hoje aqui. Até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.